E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? A gente está iniciando agora, vai iniciar a partir de agora, mais um vídeo de nossa jornada de geopolítica. Dessa vez eu irei tratar sobre a ascensão do Estado Islâmico, né? Uma facção, um grupo terrorista que se autoproclamou um califado ali no Oriente Médio, mais precisamente na região norte e noroeste do Iraque, né? Mas com os avanços que essa facção conseguiu chegar quase perto da capital Bagdá, mais ao sul, e também na região nordeste e norte da Síria, né? Mas também com os avanços com o poderio militar que essa organização teve, conseguiu chegar muito, mas muito próximo. Na verdade, ela conseguiu dominar Damasco, a capital da Síria, e chegar em 7 quilômetros de distância da casa do presidente Bashar al-Assad, né? Que era o presidente da Síria. Mas antes de começar, vamos para o nosso aviso de ética. Meu canal, ele é um canal com cunho educacional, com conteúdos voltados para a educação básica e com conteúdos voltados para informação geopolítica, né? Sobre controles de território, sobre conflitos. E esse meu aviso é para dizer que toda avaliação aqui ela é imparcial e também conta com assuntos que foram coletados de leituras da área e também com reportagens informativas sobre o conteúdo, né? Então, todo embasamento teórico foi retirado por reflexões minhas através de livros que tratam da geografia política, como, por exemplo, o livro Por uma Geografia do Poder, do Claude Hafestin, e também por reportagens, né, que narram o conteúdo que eu vou tratar aqui para vocês. Meu conteúdo também foi extraído, uma boa parte do jornalístico Diário de Notícias de Portugal, e também com alguns recortes de reportagens da imprensa brasileira que trataram sobre o andamento do conflito, né? Pronto, esse foi o nosso aviso de ética, que nós aqui somos totalmente imparciais. Beleza, vamos começar porque o assunto é bastante extenso e eu creio que eu vou ter que separar para vocês, né? Eu vou ter que separar aqui para vocês esse conteúdo dividido em duas partes, porque ele é bastante extenso também, intenso para cada um de nós. Vamos iniciar aqui nossa jornada de geopolítica, né, falando aqui sobre a ascensão do Estado Islâmico. Lembrando mais uma vez, esse vídeo é disponível exclusivamente no YouTube. Na verdade, todos os vídeos agora estarão disponíveis apenas no YouTube, né, porque já encerrei meu período de degustação, né, entre aspas, degustação das aulas lá no Instagram IGTV. Às vezes dá um branco, mas vamos lá, vamos iniciar. Tema, mais uma vez, a ascensão e queda do Estado Islâmico. Vamos lá. Vamos ler, vamos trabalhar. O autoproclamado império que sucumbiu no Iraque e depois na Síria foi o Estado Islâmico, né? Que fez milhares de mortos, não só no Iraque e na Síria, como também em países como França, Alemanha e Espanha. Né? O Estado Islâmico promoveu atividades no continente europeu, né? Principalmente no continente europeu, a gente vai descobrir o porquê. O grupo terrorista islâmico de inspiração e vertente sunita espalhou medo, terror, ódio e derramou sangue de inocentes. Primeiro a gente tem várias vertentes da religião islâmica, né? A religião islâmica, mas eu estou dizendo aqui, ó, esses ideais desses grupos aqui fundamentalistas, tipo o próprio Estado Islâmico, Hamas, Talibã, Al-Qaeda, né, que meio que deixou de existir, mas uns dizem que existe, Al-Shabaab, que é a facção terrorista da Somália, né, o movimento de união do Uzbequistão, que é um movimento islâmico do Uzbequistão, que é um movimento terrorista, né, o movimento islâmico das Filipinas, né, que ele está meio que inativo, né, o da Indonésia também. Esses são alguns dos grupos terroristas que eu citei. Esses grupos não representam a ideologia, não representam, na verdade, a essência da religião islâmica. É bom a gente pensar nisso, pensar ao invés de... Eu concluo daqui a pouco, deixa o carro do ovo passar aqui. Esses grupos não representam aquilo que defende a religião islâmica. Como também a gente tem nas próprias religiões cristãs, católica, evangélica, enfim, protestantes,
grupos que são hereges dentro da própria igreja, dentro da própria religião cristã. Existem grupos hereges, né, que a gente está cansado de ver por aí. Mas dentro da religião islâmica também existem grupos hereges, como por exemplo esse Estado Islâmico, que é um exemplo desse dogma aí de heresia. Então, muitas das coisas, muitas das atrocidades que o grupo Estado Islâmico cometeu e comete está fora do Alcorão, que é como se fosse a Bíblia seguida pelos islâmicos, muçulmanos. Então, vale salientar aqui para vocês. Outra coisa, assim como na religião, por exemplo, evangélica, existem denominações, dentro do próprio islamismo também existe, na igreja católica também existem denominações. Aí existem, por exemplo, os mais conhecidos, né, entre os islâmicos são os xiitas e os sunitas, né? O grupo Estado Islâmico, ele é sunita, né? Ele tem a vertente sunita como sua inspiração. Aí, para explicar isso para vocês, a diferença entre xiita, sunita, ibadista, taoísta, alauíta, isso eu precisaria de um vídeo só dedicado para isso, para explicar para vocês, né? Se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários, ou então vou estar lançando uma enquete lá no Instagram, perguntando se vocês querem um vídeo dedicado às características da religião islâmica, né? É muito interessante a gente conhecer essa religião também. Mas vamos lá. O grupo Estado Islâmico, né? Ele é de vertente sunita, de inspiração sunita, e espalhou medo, terror, ódio e derramou sangue de inocentes. O grupo sucessor da Al-Qaeda no Iraque aproveitou a brecha dos protestos da Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe foi um conjunto de revoltas pacíficas, de protestos populares. Começou na Tunísia, depois no Egito, na Líbia, né? Na Tunísia derrubou o presidente Ben Ali. No Egito derrubou o presidente Hosni Mubarak. Na Líbia gerou uma guerra civil, mas ela acabou derrubando o presidente Muammar Gaddafi, né? E depois foi para a Síria, nessas revoltas populares, aí, esses protestos contra os governos árabes, né? Foi na Síria para tentar derrubar o presidente Bashar al-Assad, né? Que ele governa a Síria desde 2000, né? E ele herdou, é como se fosse uma monarquia. A República Árabe da Síria é como se fosse uma monarquia totalitarista, né? Ele herdou o trono do seu pai, o Hafez al-Assad, que governava a Síria desde a década de 70, e o Bashar al-Assad, ele assumiu a Síria com a morte do seu pai, uma característica muito grande de monarquia, né? Essa ditadura síria. Aí com a morte do Hafez al-Assad em 2000, no ano 2000, de 2000 para cá, o Bashar al-Assad vem sendo o presidente da Síria, né? Vamos lá, né? Aí a Primavera Árabe, né, ela convocou protestos contra o Bashar al-Assad para se expandir pela Síria, né? Várias cidades da Síria aderiram aos protestos da Primavera Árabe. Não foi só a capital Damasco, como por exemplo Alepo, Raqqa, Kobani, foram cidades da Síria onde tiveram, né, entre outras cidades, né, onde tiveram esses protestos contra o Bashar al-Assad, né? E Bashar al-Assad não saiu do poder e obrigou uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos para conter os seus financiamentos como petróleo, né? A Síria ela sofreu sanções mediante as repressões do Bashar al-Assad nesses protestos. Na Síria, os habitantes sempre encararam o Estado Islâmico como mercenários, que vêm e vão enquanto há dinheiro. Depois de desaparecerem, né? Eles diziam que o Estado Islâmico era um grupo de mercenários. Milhares de europeus se juntaram aos terroristas do Estado Islâmico. Uns morreram, outros voltaram para casa, outros tentaram voltar, outros estão presos e deverão ser julgados em tribunais ocidentais. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em 2019, apelou à Europa para que recebesse 800 jihadistas. Caso contrário, ele deu a alternativa de libertá-los, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, eu acho que na parte 2 desse conteúdo que a gente vai ter sobre a ascensão e queda do Estado Islâmico. Essa aula aqui, o tema dela, nessa explanação para vocês, o tema dela é a ascensão do Estado Islâmico. E agora a gente entra na linha cronológica do Estado Islâmico.
né? Em 2003, vamos lá, vamos voltar para o ano de 2003. Na sequência da invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2003, a Al-Qaeda no Iraque mudou seu nome para Estado Islâmico do Iraque. Em 2006, nesse ano, foi morto o líder, né, do Estado Islâmico pelos Estados Unidos. Né? Foi morto o líder da Al-Qaeda no Iraque, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Né? O al-Zarqawi, ele era o líder da Al-Qaeda no Iraque, né? E ele foi sucedido pelo iraquiano Abu Bakr al-Baghdadi, né? Ele já foi prisioneiro dos Estados Unidos no Iraque, lá em 2003. Porém, ele foi libertado por ter sido considerado um prisioneiro de baixo risco, né? Ele era um cara de baixo risco. E ele tinha sido capturado em Fallujah. Fallujah é uma província no Iraque. Vamos para o ano de 2011 agora. Tendo o acontecimento de uma revolta na Síria contra o regime de Bashar al-Assad, né, que é o presidente da Síria, até hoje, inclusive Bashar al-Assad, ele foi reeleito ontem teve eleição na Síria, ontem dia 27, né, 26 de maio, houve uma eleição na Síria, né, e ela teve suspeita de fraude, obviamente. Ele foi eleito com 95% dos votos, o Bashar al-Assad. Um país arruinado, que ele mesmo arruinou. Um país arruinado pela fome, pela pobreza, pela guerra, pelas mortes e pela própria atrocidade de seu líder. Tendo conhecimento de uma revolta na Síria contra o regime de Bashar al-Assad, a Primavera Árabe, al-Baghdadi enviou alguns dos seus operacionais, né, dos seus soldados, a fim de estabelecer uma filial do grupo sunita na Síria. O conflito na Síria já fez mais de 12 milhões de mortos, refugiados e deslocados. Al-Baghdadi, né, com essa intenção de enviar soldados seus para a Síria, para eles se aproveitarem da Primavera Árabe, mudou o nome do grupo de Estado Islâmico do Iraque para Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Alguns países ocidentais chamam o grupo Estado Islâmico de Daesh, ou seja, uma sigla que traz a junção das letras do nome do grupo em árabe, que na verdade o nome Estado Islâmico em árabe, ele é assim: Al-Dawla Al-Islamiyya fil Iraq wa al-Sham, né? O nome do grupo é Al-Dawla Al-Islamiyya fil Iraq wa al-Sham, né? Ao se chamar Estado Islâmico, o grupo pretendia eventualmente vir a ser reconhecido como um Estado independente, né, como um país. Os líderes do Estado Islâmico não gostavam de serem chamados de Daesh. Eles entendiam que a sigla era pejorativa e cortavam a língua de quem falasse Daesh dentro do califado do Daesh, né? Quem se referia ao Estado Islâmico como Daesh, que foi a sigla utilizada pelos ocidentais, eles cortavam a língua. Em 2014, vamos para o ano de 2014, saindo de 2011 para 2014. Em 2014, ocorreu o auge da influência do Estado Islâmico, que conquistou Fallujah, no Iraque. Fallujah, província muito importante no Iraque. Depois conquistou Raqqa, na Síria, a cidade de Raqqa, na Síria. Os terroristas conquistaram Mossul, no norte do Iraque. A cidade de Mossul, tirando a capital Bagdá, é a cidade que a gente pode dizer que é a cidade mais importante do Iraque, né? Ela fica mais ao norte de Bagdá, fica praticamente mesmo no norte do Iraque, e ela é uma cidade que havia a população curda, de origem curda, era muito preponderante, né? Depois eu proponho para vocês fazer um vídeo, incluso na jornada de geopolítica, falando sobre a questão curda, né? Sobre o Kurdistão. A gente vai falar sobre os curdos, né? Vou lançar uma enquete para vocês e a gente vai trabalhar isso aí. Vamos lá. Eles conquistaram a cidade de Mossul, conquistaram Tikrit, que é a cidade natal do ex-ditador do Iraque, o Saddam Hussein.
E na grande mesquita de Mossul, né, Mossul que foi conquistada pelo Estado Islâmico, em 2014, o líder Abu Bakr al-Baghdadi voltou a mudar o nome do Estado Islâmico de Estado Islâmico do Iraque e do Levante para Estado Islâmico. Voltou a se chamar Estado Islâmico e proclamou um califado, né? O que é um califado? O califado é uma extensão territorial de um reino de religião islâmica, né? O Estado Islâmico, ele se proclamou um califado, né? É a concentração territorial de um reino islâmico. Por exemplo, de califado que a gente tem hoje é os Emirados Árabes, por exemplo, mas não é um califado extremista, né? O Estado Islâmico é um califado extremista radical, né? Que buscava, né? Eles buscavam a expansão ainda mais do que isso de seu califado. Né? Então, o Abu Bakr al-Baghdadi decretou que o Estado Islâmico virou um califado que englobava o Iraque e a Síria. Né? E ele dizia que era questão de tempo para ele conquistar todo o território sírio, como todo o território iraquiano. Né? A partir daí, dessa declaração do al-Baghdadi, lá na grande mesquita de Mossul, começou o grande reinado, né? O então reinado de terror. Na Síria foram massacrados centenas de membros da tribo Al-Shaitat, né? Tribos. No Iraque, milhares de Yazidi foram massacrados no Monte Sinjar. Né? Yazidi é uma religião diferente, tanto do cristianismo quanto do islamismo. Né? Uma religião que acredita que Deus ordenou 7 anjos para comandarem o universo. Né? Esse é o princípio dessa religião Yazidi. Né? Ela vai de totalmente encontro do que pensava o Estado Islâmico, do que pensa. Milhares de mulheres foram transformadas em escravas sexuais, violadas e comercializadas como gado. Uma delas recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2018. Uma dessas mulheres que foram escravizadas pelo Estado Islâmico, né, cujo conseguiu a liberdade, conseguiu fugir, conseguiu escapar, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por conseguir fugir e também por conseguir explicar como é que funciona a vida lá dentro. O Estado Islâmico usou muito a internet ao seu favor. Não só a internet nos fóruns, né, que foram criados, né, fóruns e sites para os jihadistas. Jihadistas são os militantes extremistas, né? Os nomes que nós chamamos os militantes extremistas, nós chamamos de jihadistas. Né? Eles criaram sites e fóruns, não só também isso, como também utilizaram jogos, como por exemplo Call of Duty. Eles utilizaram esse jogo, esse game, né, de guerra, para se comunicar. Aproveitaram o chat, né, desses jogos online, né, tipo Call of Duty, CS, para se comunicar com pessoas, a fim de fazer lavagem cerebral nessas pessoas para recrutá-las elas para o seu grupo islâmico, Estado Islâmico, né, dizendo que aquele jogo, né, era de inspiração do Estado Islâmico. Né? Enfim, eles conseguiam penetrar na mente das pessoas dessa forma. Com isso, começaram a surgir vídeos de decapitações de reféns, como foi o caso de um jornalista estadunidense, um trabalhador humanitário britânico e 21 cristãos egípcios raptados na Líbia, né? O Estado Islâmico ele também conseguiram instalar uma sucursal na Líbia. Os vídeos de decapitações se tornaram verdadeiras produções cinematográficas. Os egípcios foram mortos vestindo um uniforme laranja em alusão ao sistema prisional dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, os presos, né, os presidiários não usam uniforme laranja, eles fizeram isso em alusão lá aos estadunidenses. E os Estados Unidos, ainda liderados por Barack Obama, lançaram uma coalizão internacional para bombardear posições do Estado Islâmico. Os Estados Unidos, né, armaram unidades de proteção popular, como, por exemplo, milícias curdas, conhecidas como YPG, né, e os Peshmergas, que eram os soldados, que são os soldados do exército do Kurdistão, foram armados pelos Estados Unidos, que em Kobani, que é uma cidade na Síria, lutaram para afastar o Estado Islâmico da fronteira com a Turquia. Apesar da proteção, o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, sempre criticou o apoio dos Estados Unidos ao curdo. Né? A grande pedra do sapato dos curdos eram os turcos. Né? Os turcos, eles sempre utilizavam uma repressão contra o povo curdo, né? Simplesmente pelo fato dos curdos reivindicarem uma parte do território turco, né?
E isso era motivo para que os turcos, né, mais precisamente o presidente Erdogan, que é o presidente da Turquia, utilizasse como repressão, né, como fonte de repressão, a tática dele para reprimir o povo curdo. Né? E o pessoal do Kurdistão foi armado pelos Estados Unidos, por estadunidenses, e os turcos criticaram isso. Né? E, de certa forma, os curdos ajudaram os turcos afastando o pessoal do Estado Islâmico da fronteira com a Turquia, que eles poderiam invadir a Turquia. Né? E os curdos fizeram com que o pessoal do Estado Islâmico recuasse, né, da fronteira da Turquia. Mas enfim, pessoal, essa aqui foi a primeira parte de nosso conteúdo. A gente continua provavelmente na segunda-feira, eu já trago o conteúdo restante. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para os seus amigos, né? E a gente vai trabalhar um pouco mais a isso agora sobre a queda do Estado Islâmico. Certo, galera? Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. Falou e valeu!